Sou a professora Cleane e vou lecionar a disciplina de artes para o sexto ano do Colégio Emaús. Sexto ano, nessa aula nós vamos continuar com o conteúdo, entendendo um pouco mais a maneira como a arte ela pode expressar as nossas relações. Peguem o livro de vocês, será das páginas 120 à página 127. Na aula anterior, então, nós vimos de que maneira a arte ela se relaciona com o nosso dia a dia, de que maneira a arte pode expressar nossas relações. Vimos uma representação do grupo Caleidossia de dança, né? Representando espetáculos e criando uma interação com o público. Vamos conhecer um pouquinho agora sobre a história da dança. A dança cênica, a dança relacional, a dança moderna, né? A dança que nós vemos hoje é aquela dança que não se preocupa mais com passos perfeitos, né? É aquela dança em que o improviso faz parte. Então, da dança cênica à dança relacional. Na cultura ocidental, a dança faz parte das artes cênicas. Artes cênicas não são aquelas artes que são apresentadas em um palco, em uma praça, em um teatro, que tem um público, né, que tem os espectadores ali para assistir, que tem uma plateia. A dança cênica, ela surgiu na Itália no período conhecido como Renascimento, que teve início nas primeiras décadas do século XV e vigorou por mais de 2 séculos na Europa. Então, o Renascimento é um movimento que vai surgir após a Idade Média, é um movimento que vai surgir na Idade Moderna já, né? E este movimento, o Renascimento, vai ser um renascimento em vários sentidos. A Europa, neste momento, vai estar passando por várias transformações, política, econômica, cultural, de conhecimento científico também. E neste momento, neste movimento, o Renascimento, o ser humano vai começar a olhar para si com maior profundidade. O ser humano vai fazer o uso da razão, né? Vai abandonar, não completamente, mas vai fazer um uso maior da razão em detrimento à emoção, em detrimento à fé, né? Que predominava neste período, que predominava durante a Idade Média. Então, com essas mudanças, também vai surgir a dança. Nessa época, a cidade de Florença era um dos grandes centros culturais e financeiros e era governada por uma família de nobres, os Médici, que financiavam as produções artísticas. A cidade de Florença ela fazia parte da província itálica, né, pessoal, neste período, e foi a partir daí, então, da Itália, onde vai surgir esse tipo de dança, a dança cênica, a arte cênica, na realidade. Aqui nessa imagem nós temos a Praça da República, em Florença, na Itália. A cidade de Florença foi o berço do Renascimento cultural. Com o grande desenvolvimento cultural, os nobres contratavam mestres de dança para criar espetáculos que incluíam danças chamadas balete. Era costume os nobres oferecerem esses espetáculos uns aos outros, fato que originou o conceito de espetáculo de dança, ou seja, eram espetáculos patrocinados, financiados pelos nobres, né? Por meio de Catarina de Médici, que em 1547 se tornou rainha da França, os espetáculos de dança italianos chegaram às cortes francesas. Isso porque em 1581 ela contratou um grupo de artistas italianos para se apresentar na cidade de Paris. E assim foi criado o que pode ser considerado como o primeiro balé. Também ficou conhecido como balé cômico da rainha. Essa imagem aqui representa a Catarina de Médici, de Corneille de Lyon. Essa imagem ela é de 1536, é um óleo sobre tela. O balé clássico ele vai ter início já na França, né, no século XVII, com os reis do século XVII. Em 1661, o rei Luís XIV ele criou a Academia Real de Dança. Durante o governo de Luís XIV também, várias mudanças vão acontecer no Estado francês. E essa academia ele criou, inclusive, ele vai financiar diversas obras de arte também. Ele criou essa academia para padronizar as regras de ensino de dança na França. Nessa época, os balés tinham como temas mitologia ou também temas históricos.
e frequentemente enalteciam a figura do rei, que o rei neste período ele era considerado por muitos como uma figura divina, né, como um personagem de poder divino, inclusive. O próprio Luís XIV se apresentou muitas vezes em espetáculos para a corte. Nesse contexto, então, o balé ele passou a ser referência, gente, de elegância, de refinamento, e também o balé ele começou a ditar comportamentos sociais também, como as pessoas deveriam se comportar, como as pessoas deveriam até mesmo andar, né? Então, o balé começou a ditar também a postura corporal. Aqui nessa imagem nós temos bailarinos durante a apresentação do balé O Lago dos Cisnes, famosíssimo, um dos espetáculos mais conhecidos do balé clássico. A arte da dança, entretanto, pessoal, ela não era apenas para ser apreciada, né, como um evento, como um espetáculo. A arte da dança também tinha um caráter participativo e relacional. O que quer dizer isso? Em quase todas as culturas, as pessoas dançam para se relacionarem umas com as outras em diversas situações sociais, como festas, confraternizações e rituais também. Que tipo de ritual? Rituais de homenagem a deuses, rituais de cura, rituais de agradecimento. Então, a dança ela tomou proporções maiores. Nessa imagem aqui nós temos a representação da dança Tapanauane, do povo Calapalo, né, uma aldeia aira no Parque Indígena do Xingu, Querência, em Mato Grosso. Essa imagem aqui ela é de 2018. No início do século XX, bailarinos e coreógrafos dedicados a estudar o movimento humano e a questionar as regras do balé clássico, aquele balé que surgiu lá na França, eles passaram a pôr em xeque o fato de o balé negar a força da gravidade e encarar os bailarinos como ginastas ou acrobatas, deixando em um segundo plano a expressividade. E hoje nós sabemos que a dança é uma maneira de expressar sentimentos, uma maneira de expressar emoções, é uma linguagem, né, uma maneira de comunicar também. Quando a gente fala em gravidade, a gravidade ela refere-se a uma das forças da natureza responsável pelo peso dos corpos e por nos manter unidos ao planeta Terra. Entre esses pesquisadores, nós já falamos um pouco sobre ele. Destacou-se o coreógrafo e o dançarino Rudolf Lablin. Durante a sua vida, Rudolf Lablin dedicou-se ao estudo dos movimentos das pessoas, né? Dos seres vivos, das estrelas, dos planetas. E o Rudolf Lablin, inclusive, ele foi o idealizador das ações corporais, que são 8 ações corporais, né, que são os movimentos que nós realizamos. Dentre essas ações corporais estão torcer, pressionar, chicotear, socar, flutuar, deslizar, pontuar, quando a gente aponta, né, e sacudir. E a qualidade desses movimentos idealizados por Rudolf Lablin ficou conhecida, foi chamada como fatores do movimento. Esses fatores do movimento nós também já vimos, né? São a fluência, o espaço, o tempo e também, pessoal, como que essas pessoas elas estão posicionadas, né? Então, Rudolf Lablin, ele inovou em relação a essa dança clássica. E, a partir destes estudos, deu origem, então, pessoal, à dança moderna, né? A dança contemporânea, na realidade. Esses estudos de Lablin levou ao conhecimento que os movimentos eles não precisavam seguir uma lógica, que esses movimentos eles poderiam representar uma ação cotidiana. Então, a partir destes estudos, a dança ela vai tomando novas proporções. A dança ela vai sendo vista e vai sendo realizada também por pessoas que não necessariamente precisam ser bailarinos profissionais. E a dança vai sendo vista como uma expressão da realidade e como uma expressão do nosso dia a dia. Rudolf Lablin, então, pessoal, com ele vai surgir o que nós chamamos de dança moderna, né? E posteriormente vai surgir a dança contemporânea, lá na década de 60 e 70,
Com Rudolf Laban, pessoal, as características da dança moderna são o improviso e a expressividade. Não tem mais a preocupação com passos e com as posições corporais. Então, a dança ela vai acontecer por meio do improviso. É a criação espontânea da dança, a criação de movimentos sem aquela coreografia prévia, né? Sem aquela coreografia já ensaiada. Então, na década de 60 e 70, vai surgir a dança contemporânea, que vai ainda mais além que a dança moderna. Na dança contemporânea, a partir da década de 60, da década de 70, vai haver um rompimento com o espaço do palco, né? Então, as apresentações vão invadir ruas e também vão invadir praças. E já na dança contemporânea, vai haver uma interação maior com o público, uma interação maior com os espectadores. Também na dança contemporânea, gente, este modelo de dança vai romper, vai abandonar com os conceitos de bom ou ruim, de feio ou bonito. E também vai desfazer aquela hierarquia que foi realizada lá na França do século XVII entre os bailarinos, né? Sobre aquela perfeição do corpo, que o bailarino ele tem que ser, de certa maneira, magro. Então, vai romper, vai abandonar esses conceitos. Então, os dançarinos eles podem ter diversos corpos, né? E a dança ela vai se misturar com diversas outras linguagens, como, por exemplo, a poesia e também como, por exemplo, as artes visuais e as artes audiovisuais. Nessa imagem aqui nós temos a representação de Rudolf Laban e dançarinos durante o ensaio do balé da Ópera de Berlim, na Alemanha, em 1930, essa imagem. Então, percebam aqui que quando o Rudolf Laban ele vem com a ideia de inovar, questionar, né, a posição do balé clássico, ele vai inovar, inclusive, em relação aos dançarinos, a posição do dançarino no palco, trazendo o sentido da improvisação. Nessa imagem aqui nós temos a apresentação de dança coral na Praça da Sé, em São Paulo, ou seja, já trazendo uma representação do que seria a dança contemporânea, rompendo assim com o espaço do palco, né? Então o palco, a apresentação do espetáculo não fica limitada apenas ao espaço do palco. Assim, no final do século XX, surgiu a proposta de incluir a plateia no espaço cênico, ou seja, criar maior interação, maior relação do público com a arte, maior relação do público também com a dança. Então, neste momento, os espectadores eles começam a fazer parte também do espetáculo. Nessa imagem aqui abaixo, nós temos crianças da plateia participam do espetáculo Coreológicas Ludos da Caleidocia de Dança de 2009, como inclusive a gente já até tinha visto, né? Que este tipo de espetáculo promovido pela Caleidocia é um espetáculo que inclui tanto a dança quanto brincadeiras e jogos, aproximando dessa maneira o público desta arte, desta dança. Pessoal, nesta atividade aqui da página 123, vocês vão fazer essa pesquisa individual, tá bem? Vocês vão fazer essa pesquisa, vão coletar as informações que está pedindo aqui e vão colocar no portfólio de vocês, tá bem? Nesta parte aqui, pessoal, o repertório cultural, ela vem trazer novamente para a gente como que a arte ela pode expressar nossas relações. De que maneira? Como nós vimos, às vezes nós realizamos movimentos involuntários sem perceber. Às vezes a maneira como a gente se expressa, a maneira como o rosto da gente recebe uma notícia, uma novidade, é uma maneira da gente se comunicar. E dessa maneira a gente se relaciona no dia a dia com nossos familiares, com as pessoas do nosso cotidiano. Quando a gente fala sobre a arte pode expressar nossas relações, aqui trouxe um exemplo. A nossa casa é um lugar de convivência, onde dividimos responsabilidades e podemos compartilhar histórias, afetos e experiências. Alguns artistas criaram obras de arte que nos provocam a pensar nas relações desse ambiente com as pessoas, com outros lugares e até com a própria arte. Um desses artistas é o Vinícius de Moraes. Vinícius de Moraes escreveu a letra de uma música chamada A Casa, né? A Casa que não tinha nada. Não tinha teto, não tinha chão, não tinha parede, não tinha piso.
Por que que Vinícius de Moraes escreveu a letra dessa canção? Foi composta em homenagem, inclusive, a um amigo, a um artista que começou a construir a sua casa. Esse artista, Carlos Paz Vilaró, né, é um artista uruguaio, e então Vinícius de Moraes, ao visitar esta casa desse amigo, cada vez que ele ia, ele percebia que faltava alguma coisa na casa. Então ele escreveu a letra dessa música em homenagem a essa arte deste amigo. Foi como uma forma de homenagear o seu amigo, né, e também a sua família. Vejam bem aqui, no começo, Vilaró ergueu um pequeno quarto feito de latas, por onde armazenou portas e janelas que usaria em sua residência. Com a ajuda de amigos pescadores da região, o artista construiu um ateliê de madeira. Com o passar do tempo, foi cobrindo com cimento e modelando com as próprias mãos, cômodo por cômodo, como se fosse uma escultura. Então, essa canção ela foi composta com base nessa obra desse artista, Carlos Paz Vilaró. Durante esse processo de construção, que se estendeu por mais de 30 anos, Vinícius de Moraes costumava visitar o amigo e toda vez encontrava uma casa diferente, ora com partes construídas, ora com partes ainda sem nada. Em uma dessas visitas, Vinícius cantou a casa, como forma de homenagear o artista e sua família. Hoje essa casa ela é conhecida como Casa Pueblo, é considerada a maior obra do artista e um dos pontos turísticos mais visitados do Uruguai. Além de ser a residência da família do artista, abriga também um museu com diversas obras do artista. Nesta parte aqui de uma habitação teatral também é uma história interessante quando a gente pensa sobre de que maneira a arte pode expressar nossas relações. Um grupo de teatro, eles alugaram uma casa no bairro da Lagoinha, aqui em Belo Horizonte. Esse bairro da Lagoinha, neste período, em 2011, estava passando por um grande processo de urbanização. Então, este grupo, para retomar lembranças, para retomar recordações e como forma investigativa também de conhecer a população daquele local e perceber como que essa população estava sentindo estas mudanças, este grupo criou a habitação teatral e como parte dessa peça, este grupo ele se fantasiava, né, caracterizando-se de velhos senhores e provocando a lembrança, a saudade aos moradores do lugar antes de todo este processo de urbanização. Aqui tem algumas imagens dos integrantes do grupo, tá vendo? Integrantes do grupo Teatro Pulpo durante cena do espetáculo naquele bairro encantado. Naquele bairro encantado foi o espetáculo criado pelo grupo, retratando todo o cenário do bairro, todas as mudanças, né? E relembrando o histórico do bairro e convidando também o público a interagir com toda essa história. Aqui também, pessoal, vocês vão fazer essa pesquisa, tá? De maneira individual. Vocês vão colocar no portfólio de vocês também, tá? Este número 5 aqui, como nós não estamos nos encontrando pessoalmente, ele não será possível de ser feito, tá bom? Vou finalizar por aqui, então, a nossa aula. Bons estudos para vocês. Até a próxima aula e lembrem-se, juntos no caminho certo.